Em 30 de abril de 1947, no Salão de Festas do Ituiutaba Clube, segundo pavimento, fundaram solenemente o Boa Vontade Esporte Clube, sob a liderança de Luiz Alberto Franco Junqueira, Saulo de Freitas Barros e Nadim Derzi, com o apoio de Pascoal de Rosato, Abadio Manuel da Costa, Badião, Aziz Abdala Mussa, Afifa Abdala Mussa, Paulo Chaves, João Mina, José Batista Ferreira, Zé Padre, Roque de Souza Bastos, Gilberto Vilela Cancela, Bete Cancela, Rony Dantas de Brito, Jacob Nicolau Taan, Gastão Vilela França, Gilson Vilela Cancela, Nene Cancela, Pedro de Freitas Barros, Manuel Ribeiro de Oliveira, Meca, João Batista Castanheira, Cuba, Sidney de Souza, Ari Rodrigues da Cunha, Juarez Alves Muniz e Ardelino Ferreira, Timbo. O nome Boa é, portanto, o primeiro nome do Ituiutaba Esporte Clube, que teve como primeiro presidente o jovem Luiz Alberto Franco Junqueira. No seu primeiro ano de existência, o Boa ganhou o torneio da Taça Filco, oferta de Gildo Vilela Cancela. No mesmo ano de 1947, o Boa passou a denominar-se Ituiutaba Esporte Clube. O clube possui hino próprio, elaborado por Lourival Balduino do Carmo, conhecido como Barão Barbeiro, natural de Uberaba e autor, também do hino do Uberaba Sport Club. Em 1998, se torna profissional e joga pela primeira vez a segunda divisão do Campeonato Mineiro, caindo ainda na primeira fase. Mas acaba ascendendo ao módulo segundo do Campeonato Mineiro juntamente com o Atlético Clube de Três Corações, o Ipatinga Futebol Clube e a Sociedade Esportiva Guaxupé, pela desistência de várias equipes que iriam disputar este campeonato. Em 2004, o Ituiutaba vence o módulo segundo do Campeonato Mineiro. No ano seguinte, após boa campanha na primeira divisão mineira, classifica-se para a Série C do Campeonato Brasileiro, onde joga com equipes tradicionais do interior de São Paulo na primeira fase. Classifica-se para a fase seguinte, onde é eliminada pelo Vila Nova. Em 2006, o Ituiutaba faz mais uma ótima campanha e por pouco não se classifica para as semifinais do Campeonato Estadual. Como em 2005, participou do Campeonato Brasileiro da Série C, mas foi eliminado logo na segunda fase. Em 2007, a diretoria contrata o ex-goleiro da seleção chilena, Roberto Rochas, para comandar a equipe no Mineiro, porém não consegue bons resultados e quase é rebaixado para o módulo segundo. Mas no mesmo ano, o time dá a volta por cima. A diretoria contrata bons jogadores para a Taça Minas Gerais e consegue o título inédito na Fazendinha. Em 2008, o clube chega aos seus 10 anos de profissionalismo. Após manter a base da Taça Minas Gerais, consegue o quarto lugar inédito no Campeonato Mineiro e a vaga para as semifinais. No primeiro jogo, o Ituiutaba mandou seu jogo no Mineirão por questões financeiras e conseguiu um empate incrível com o Cruzeiro 4-4 após estar perdendo por 4-1. No segundo jogo, novamente no Mineirão, só que desta vez com mando de campo do Cruzeiro, o time começa vencendo no primeiro tempo por 1-0. Porém, não aguenta a pressão e o cansaço, e o Cruzeiro vira o jogo em 3-1. Com a 4ª posição, consegue vaga para a Série C de 2008 e Copa do Brasil de 2009. O time faz uma campanha ótima na primeira fase da Série C, ficando invicto, mas é eliminado na terceira fase da Série C, ficando assim em 10º lugar, garantindo vaga na Série C de 2009, que passou a ser disputada por 20 clubes. 2009 No Campeonato Mineiro de 2009, o Ituiutaba terminou a primeira fase em 3 lugar geral, com 20 pontos, atrás apenas de Cruzeiro e Atlético. Em 11 jogos conseguiu 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Nas quartas de final, enfrentou o Democrata de Governador Valadares, vencendo as 2 partidas, por 1-0, em casa, e 2-1, fora. Na semifinal, foi desclassificado pelo Cruzeiro, perdendo as 2 partidas, ambas jogadas no Mineirão, por 4-1 e 2-1. Na Série C de 2009 fez uma campanha razoável. Sem conseguir passar da primeira fase, 3 colocado, ficou em 11º lugar na classificação final. Na Taça Minas Gerais, no entanto, fez a pior campanha de sua história, ficando em último lugar, sem nenhuma vitória.
2010. Em 2010, o Ituiutaba foi a equipe com a pior campanha no Campeonato Mineiro, sendo rebaixado para o módulo segundo, depois de 6 anos na divisão principal do estadual. O time conseguiu na competição apenas uma única vitória, empatando 2 e perdendo as outras 8. Na Copa do Brasil, foi eliminado logo na primeira fase pelo Goiás. A equipe mineira perdeu a primeira partida no estádio da Fazendinha por 3-2. Mesmo vencendo o jogo até metade do segundo tempo por 2-1, nos 25 minutos finais, a equipe goiana conseguiu uma virada em 2 falhas de marcação. Mesmo com uma péssima campanha no Mineiro 2010, a torcida boveta compareceu e apoiou o time. O segundo jogo foi no estádio da Serrinha, em Goiânia. A partida terminou sem gols, classificando o time esmeraldino. Na Série C do Campeonato Brasileiro, a equipe surpreendeu e conseguiu um feito inédito em sua história, a ascensão para a Série B. A classificação veio depois de 2 empates com a Chapecoense pelas quartas de final. O primeiro jogo, em Santa Catarina, ficou 1-1 e o segundo não teve gols. A equipe mineira então venceu pela regra do gol fora de casa, por empatar o jogo em 0-0. Na semifinal, o adversário foi o tradicional Criciúma. O primeiro jogo foi também em Santa Catarina e terminou empatado em 1-1. O segundo foi no estádio Parque do Sabiá em Uberlândia, pois a CBF exige capacidade mínima de 10.000 lugares para esta fase do campeonato. O jogo terminou empatado também em 1-1. Por 2 resultados iguais, a partida foi para os pênaltis com a vitória por 4-2 para o Ituiutaba. 5 na grande final, disputada contra o ABC de Natal. O primeiro jogo foi também no estádio Parque do Sabiá, com a derrota de 1-0 do Ituiutaba. 6 no jogo da volta, o ABC jogou pelo resultado, e a partida terminou empatada sem gols, com o título do ABC. 2011. Em 2011, a equipe do Ituiutaba passa a jogar sob o nome de Boa Esporte Clube, devido ao contrato assinado com a Prefeitura Municipal de Varginha, que em uma de suas cláusulas exigia a alteração do nome do Ituiutaba para o seu antigo nome, Boa Esporte Clube. O nome é uma referência ao nome original do clube, Boa Vontade Esporte Clube. 8-9. Após iniciar mal o Campeonato Mineiro do módulo segundo, o time reagiu e sagrou-se campeão, vencendo as 2 partidas da final contra o Nacional, time de Nova Serrana, retornando à elite do futebol mineiro. O Boa obteve também grandes resultados no Campeonato Brasileiro Série B, principal campeonato já disputado pelo clube tricolor, ficando na 7ª posição, 4 pontos abaixo do grupo de acesso à Série A. Sem dúvidas, o ano de 2011 foi o ano mais vitorioso do clube de Ituiutaba. 2012. Em 2012, o Boa Esporte ficou no meio da tabela no Campeonato Mineiro e não conseguiu repetir a campanha do ano anterior na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, e lutou praticamente o ano todo contra o rebaixamento. Mesmo assim, conseguiu ficar com a 15ª posição no campeonato, assim garantindo sua vaga para a Série B do ano seguinte. Nesse mesmo ano, o time conseguiu o 2º título da Taça Minas Gerais, derrotando o Vila Nova na final. 2013. No ano de 2013, a equipe boveta fez uma péssima campanha no Campeonato Mineiro. Lutou contra o rebaixamento e terminou apenas na 10ª colocação, uma antes da zona de rebaixamento. No Campeonato Brasileiro Série B, disputou o ano inteiro pelo G4, mas no final do campeonato teve uma queda de rendimento que o fez terminar apenas em 11º lugar. A equipe teve um ótimo desempenho no campeonato. Nessa temporada, o Boa Esporte também disputou a Copa do Brasil, mas foi eliminado logo na primeira fase pelo Salgueiro. 2014. No Campeonato Mineiro, se sagrou campeão do interior, com um excelente trabalho da fisioterapia do clube, prevenindo as lesões e contribuindo para tal feito. O Boa Esporte quase se classificou para a 1ª divisão. Na última rodada, a equipe boveta só precisaria de uma vitória para o acesso, porém, perdeu de virada para o Icasa, resultado que deixou o Boa na 2ª divisão de 2015. 2015. No ano de 2015, após 5 anos disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, o clube foi rebaixado para a Série C após uma péssima campanha, com algumas vitórias no final do 2º turno.
10 2016. Em 2016, sofreu o segundo rebaixamento seguido, dessa vez no Campeonato Mineiro. Após 12 anos na elite, a equipe boveta disputou o Campeonato Mineiro, módulo segundo, após perder para o Cruzeiro por 3-2, terminando em último colocado. Em 9 de outubro, no Estádio Meilão, o Boa Esporte Clube vence o Botafogo, PB por 1-0, com gol de Gênesis aos 50 minutos do dois tempo, e garante o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro em 2017. No dia 5 de novembro, novamente no Estádio Meilão, o Boa Esporte Clube venceu o Guarani por 3-0, gols de Samudio, aos 9 minutos do tempo, Felipe Mateus, aos 13, e Caio Christian, aos 47 minutos do segundo tempo, e garante o título da Série C do Campeonato Brasileiro, o maior feito de sua história. 2017. O clube se envolve em polêmica nacional após anunciar a contratação do goleiro Bruno Fernandes de Souza, condenado pelo assassinato e ocultação do cadáver de sua ex-namorada, Elisa Samudio. Ver caso Elisa Samudio. Bruno foi libertado da prisão em 24 de fevereiro de 2017 por força de um habeas corpus concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo. A decisão do Boa, confirmada no dia 10 de março, foi contestada pelos torcedores do clube e recebeu manifestações contrárias de todo o país. Desde o anúncio da contratação, o Boa Esporte perdeu 4 patrocinadores: o Grupo Góes e Silva, a Cardio Center Varginha, a Nutrend Nutrition e a Magsul, além da fornecedora de seu material esportivo, a Cancha. O site oficial do clube chegou a ser hackeado e teve informações sobre partidas substituídas por dados sobre feminicídio e questionamentos da Associação das Empresas ao Jogador. 11/2018. Em 2018, o clube fez uma boa campanha no Campeonato Mineiro, terminando a primeira fase em 7º lugar. Nas quartas de final perdeu para o América MG por 1-0. Naquele ano o clube também disputou a Série B, terminando a competição na última colocação com apenas 30 pontos. Com isso a equipe de Varginha foi rebaixada à Série C de 2019 pela Copa do Brasil 2018. A equipe passou da primeira fase com um empate em 0-0 com o Vitória da Conquista. Já na segunda fase acabou derrotado nos pênaltis por 6-5 pelo Goiás, após 0-0 no tempo normal. 2019. Em 2019, o clube fez uma boa campanha no Campeonato Mineiro, ficando em 4º lugar na primeira fase. Nas quartas de final venceu o Tombense nos pênaltis e conquistou pela terceira vez o título de campeão mineiro do interior. Na semifinal foi eliminado pelo Atlético Mineiro, mas ainda assim conseguiu uma vaga na Copa do Brasil de 2020. Pela Copa do Brasil de 2019 o Boa decepcionou sendo eliminado logo na primeira fase pelo Foz do Iguaçu. Na Série C, o clube não foi bem e brigou contra o rebaixamento durante todo o campeonato. Acabou ficando em 8º lugar dos